Leitura 340, Efésios, 1 a 3, Projeto 365, 6 de dezembro de 2023. Efésios 1. Paulo fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi o sangue de Jesus, derramado na cruz, que promoveu tão grande eleição. A igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente à fé anunciada. Por isso Paulo expressa sua alegria, e ora para que o Senhor Deus os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento de seu Filho Jesus. Saudação e a escolha de Deus. A redenção em Jesus Cristo. Alegria e oração de Paulo. O poder de Jesus Cristo. Paulo inicia a carta como de costume, apresentando sua credencial de apóstolo segundo a vontade de Deus, nos mostrando que a sua vocação é verdadeira. Ele saúda os irmãos que estão em Éfeso com a graça e paz do Senhor Jesus. Em seguida, ele adora a Deus, Pai de Jesus, pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena, através de seu Filho. Esta bênção nos capacita a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus na manifestação plena de Jesus, isto é, quando estivermos para sempre na sua presença. Fomos escolhidos para viver de maneira santa como filhos de Deus. Isto é parte do bom propósito do Senhor para nossa vida e para o louvor da sua glória. A redenção em Jesus Cristo. Deus perdoou os nossos pecados por meio do derramamento de sangue de seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Deus exigiu um sacrifício perfeito e apenas seu Filho estava apto a apresentá-lo. Com isso, Paulo exalta a riqueza da graça de Deus, por tamanho sacrifício. Deus não nos abandonou em nossos delitos, pelo contrário. Por sua infinita sabedoria e entendimento, ele nos revelou sua vontade, que para nós era um grande mistério, com o propósito de nos mostrar que Cristo é o centro de toda a criação. Isto nos coloca em um alto patamar de escolha diante de Deus. Ao ouvir e crer no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo e passamos a ser herdeiros das promessas e riquezas de Deus. Alegria e oração de Paulo. Dito isto, o apóstolo começa a demonstrar sua alegria ao saber que a fé dos efésios está crescendo, e como eles têm comunhão uns com os outros. Como resultado, Paulo tem dado graças a Deus de maneira constante e não cessa de apresentá-los em oração, rogando a Deus que lhes conceda sabedoria, revelação e conhecimento de seu Filho Jesus. Além disso, o apóstolo pede que o Senhor lhes dê um coração sensível, com o propósito que entendam a esperança para a qual foram chamados e a próspera herança que lhes está reservada. Algo que é extremamente incomparável com qualquer riqueza, herança ou bens terrenos. O poder de Jesus Cristo. Por fim, o poder de Deus revelado em Cristo é exaltado. Evidenciado a ressurreição de Jesus, Paulo diz que Cristo foi colocado à direita de Deus, onde recebeu a autoridade e o poder sobre tudo o que existe, no tempo presente e na eternidade. Cristo é agora o cabeça de todas as coisas e a Igreja, que é o seu corpo, recebe dessa plenitude. Efésios 2. Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Anteriormente, além de vivermos na prática do pecado, nós tínhamos prazer neles. Agora, em Cristo é tudo novo. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que façamos será capaz de promover alguma compensação diante dele. De qualquer forma, o Senhor nos justificou, para que como seu povo sejamos cheios de boas obras. A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. O seu sangue abriu o acesso a Deus Pai. Destruiu as barreiras raciais, étnicas, culturais e psicológicas.
De agora em diante, não somos apenas servos de Deus, mas filhos. Somos família de Deus. Anteriormente, não éramos nem povo. Mas o sangue de Jesus Cristo promoveu uma reconciliação completa. Anteriormente mortos, fomos vivificados por Jesus Cristo. Salvos pela graça, boas obras e aproximação pelo sangue. O sangue de Jesus e o acesso ao Pai. Membros da família de Deus, a grande família de Deus. Todos nós éramos estranhos e distantes de Deus e a sua aliança. Não o conhecíamos nem queríamos conhecer, mas ainda assim o bondoso Deus nos acolheu como membros de sua família por intermédio de Jesus Cristo. Se você é como eu que não abre a geladeira quando vai até a casa de alguém, sabe como é se sentir desconfortável em lugares pouco familiares. Pois bem, era assim que nos sentiríamos na presença de Deus de forma constante, mas Ele também resolveu isso por meio do Espírito Santo, que nos comunica sua vontade e faz com que nos sintamos em casa. Há uma riqueza de informações em Efésios 6,19. Aqui o apóstolo Paulo diz que não somos mais estrangeiros, ou desconhecidos, mas membros da família de Deus. Isso significa que quando chegamos na presença de Deus, podemos nos sentir em casa, confortáveis, acolhidos. Podemos abrir a geladeira e ver o que há dentro, e se estiver com fome, podemos pegar. Estamos na casa do nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele fica feliz quando estamos em casa. Efésios 3. Paulo fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, o menor dos menores de todos os santos, passou a anunciar o Evangelho. A intenção desta graça é revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. Por fim, Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude do amor de Deus. A revelação do antigo mistério de Deus. Paulo, ministro do Evangelho, e a intenção da graça. A oração de Paulo e a compreensão do amor de Deus. Mistério revelado. Desde que o Senhor Deus fundou a nação de Israel, fez aliança com ela e a designou como povo escolhido, que os gentios são tratados pelos judeus com indiferença. Afinal, eles eram superiores, pois eram o povo de Deus. Contudo, em Efésios 3 o apóstolo Paulo nos fala sobre o grande mistério que foi revelado. E qual é? Por intermédio do Evangelho de Jesus, os gentios passaram a ser herdeiros de Deus e participantes de sua promessa por meio de Jesus Cristo. Essa revelação é ministrada pelo Espírito Santo, o Consolador amado, aos apóstolos de Jesus que recebem a missão de anunciar o Evangelho antes do retorno do Senhor Jesus ao seu trono. Os cristãos não são uma classe inferior na aliança. Somos a noiva do Cordeiro Jesus, por quem ele se entregou e derramou seu sangue. Isso significa que podemos viver diante dele com confiança, seguros do seu amor e de suas promessas. Esse é o grande mistério revelado. Deus não quer se relacionar com uma nação apenas, mas com eleitos de todas as partes do mundo. A família de Deus tem pessoas de todas as partes.